essa é a nossa aula de Ecologia 2, parte 1. Nós vamos começar com o modelo de competição de predador-presa. Então, as interações entre as espécies, elas podem ser classificadas com base nos mecanismos de interação quanto nos efeitos que essas interações causam reciprocamente. A competição são espécies que usam um recurso limitante, sendo ele alimento, luz ou água, causando prejuízos também recíprocos. A competição e a predação são interações que chamam muito a atenção dos ecólogos atualmente. Talvez pelo fato de serem frequentemente observáveis na natureza e por possuírem uma capacidade de explicação de processos observados em populações e comunidades. A competição, por sua vez, ela pode ser subdividida em dois grupos. Por exemplo, a competição intraespecífica, que ocorre dentro de organismos da mesma espécie, e a competição interespecífica, que é uma competição que ocorre entre indivíduos, entre organismos de espécies diferentes. E essas populações, elas podem estar vivendo ou não no mesmo lugar, mas mais provável que sim. Como estabelecer se duas espécies estão ou não competindo por algum determinado recurso? Wills, em 1989, estabeleceu alguns critérios para definir se existe uma competição ou não. Dentre esses critérios, existe o padrão biogeográfico do tipo tabuleiro, de xadrez, que indica se a presença de uma espécie, de um indivíduo, está levando à ausência de outro. E se existe uma sobreposição de recursos potencialmente limitante. Se existe uma competição intraespecífica, aquela que eu já havia falado antes, o fato de ser uma competição entre espécies, entre indivíduos da mesma espécie. Se existe o uso de recurso por uma espécie que dificulta o uso de outra espécie desse mesmo recurso. E se uma ou mais espécie é negativamente afetada, e que outras hipóteses, como a predação, por exemplo, não podem explicar satisfatoriamente os padrões biogeográficos observados, a não ser pela competição. Então, a competição ainda pode ser dividida em subgrupos, de acordo com a forma em que manifesta os organismos. A competição ela pode ser por recurso, quando dois ou mais organismos estão competindo pelo mesmo recurso, seja luz, seja temperatura, seja alimento. Competição por interferência ou explotativa, que no caso é uma competição em que um ou mais tem um prejuízo em relação à disputa sobre o recurso, mesmo que esse recurso não esteja em falta. E existe também um outro tipo de competição. Em 1972, MacArthur sugeriu que a competição poderia ocorrer simultaneamente entre várias espécies, que ele definiu como competição difusa. Este seria o caso de uma espécie exercer seus efeitos sobre várias outras. A natureza do recurso limitante numa interação competitiva pode variar muito. Em plantas pode ser a luz, o espaço e nutrientes, mas pode haver competição por polinizadores ou agentes dispersores. E entre os animais, o recurso limitante pode ser alimento, local de oviposição ou nidificação ou abrigo. E a competição, para se manifestar, não exige a presença física e simultânea de eventuais competidores. Um animal, por exemplo, que se alimente de dia de um recurso, pode competir com um animal que se alimente desse mesmo recurso durante a noite. Os dois não estão no mesmo lugar, mas mesmo assim os dois estão competindo pelo mesmo recurso. Esse seria um exemplo. Outro exemplo, num recife de coral. Existem dezenas ou mesmo centenas de espécies de peixes vivendo lado a lado. Estes organismos são, em geral, muito especializados nos recursos que exploram e a maioria deles não estão em competição entre si. O modelo de Lotka-Volterra é um modelo considerado clássico e foi proposto por Lotka em 1925 nos Estados Unidos e simultaneamente por Volterra em 1926 na Itália. Esse modelo ficou, portanto, conhecido como sendo o modelo de Lotka-Volterra.
É um modelo determinístico baseado em equações diferenciais que relaciona a taxa de crescimento dos organismos competidores a dois coeficientes de competição, os alfas. Então, se duas espécies, obviamente, têm diferentes necessidades de recursos e para crescerem usam diferentes quantidades de recursos disponíveis, desse modo, uma dada quantidade de alimento que seja limitante irá proporcionar o crescimento de diferentes densidades finais das duas espécies consideradas. Então, o modelo de Lotka-Volterra propõe o uso de dois coeficientes, alfa e beta, que na realidade tentam converter as diferenças específicas no uso de recurso em uma unidade comum. Aqui nós temos um esquema desse modelo de predador-presa proposto por Lotka-Volterra. No momento, a população de presa aumenta e a população de predadores aumenta também. Quando a população de presas diminui, a população de predadores também diminui. Esse é o básico do modelo de Lotka-Volterra. Esse modelo ele tem algumas suposições. Que na ausência de predadores, a população de presas cresceria de modo ilimitado a uma taxa natural. E que na ausência de presas, a população de predadores declinaria de uma taxa também natural. Essa taxa de predação depende da probabilidade que uma presa seja encontrada por um predador. E a taxa de crescimento da população dos predadores também é proporcional ao consumo de alimento, ou taxa de predação. E nesse modelo também existem alguns pontos de equilíbrio. Quando há presas, o N é diferente de zero, os predadores a mantêm sob controle quando a taxa de crescimento das presas é igual à taxa de mortalidade de predação. E quando há predadores, o P é diferente de zero, o número de presas deve ser suficiente para fazer com que a taxa de crescimento devido à predação seja igual à mortalidade de predadores, fazendo com que a população de presas persista. Seguindo, nós temos um exemplo, um esquema mostrando a variação do número da população de presas e predadores. Em vermelho nós temos as presas e em predadores azul. Nós podemos observar que eles têm um fluxo basicamente parecido, muito similar. Quando tem muitos predadores, nós provavelmente temos muitas presas. E quando esses predadores predam todas essas presas, o número de presas diminui e logo os predadores ficam sem alimento. Então, aumenta a taxa de mortalidade e o número desses predadores também diminui. A partir do momento que o número de predadores diminui, as presas conseguem se desenvolver por mais tempo, aumenta o número de presas. E então, aumenta o número de predadores, porque tem mais recursos para se alimentar. E por assim vai. O modelo de Tillman. Uma das maiores críticas ao modelo de Lotka-Volterra refere-se ao fato de que, embora sendo um modelo confortável do ponto de vista matemático, ele não trata biologicamente da questão da competição. É um modelo do tipo caixa preta, que não existe qualquer ênfase aos possíveis mecanismos de competição. Tillman, então, apresentou um modelo baseado no uso de recursos pelas espécies potencialmente competidoras. Uma das maiores vantagens do modelo refere-se à capacidade de interpretação gráfica das interações entre as espécies. Aqui nós temos um esquema mostrando o nicho fundamental e o nicho realizado ou efetivo proposto por Hutchinson. Aqui nesse círculo maior em verde, tanto para a espécie A quanto para a espécie B, nós temos o nicho fundamental, que seria todo o local que esses organismos poderiam sobreviver sem a presença de competição. Aqui no meio, com uma amplitude menor, nesses círculos brancos, são os locais, os nichos efetivos ou realizados, onde essas espécies conseguem ocorrer, conseguem se manter, porém com a presença de outras espécies competidoras. E aí, aqui no meio, na intersecção desses dois círculos, ocorre a limitação recíproca dos nichos realizados, porque existe uma competição mais forte entre esses dois ambientes, entre esses dois nichos. O próximo esquema traz essa explicação de forma separada. O nicho fundamental, com uma amplitude maior,
que é o local que essas espécies conseguiriam viver na ausência de outras espécies competidoras. E o nicho realizado seria o local onde esses organismos conseguiriam sobreviver, porém com a presença de 1, 2, 3, 4, N espécies competidoras. O próximo esquema mostra que não só ocorre a interação biótica, no caso com outros organismos, mas também que esse nicho se relaciona com as interações abióticas, relacionadas com a temperatura e umidade, disponibilidade de alimento, tipo de vegetação e áreas de tocas ou nidificação. Esse ponto aqui do meio, onde ocorre a intersecção de todos esses fatores, a gente chama de nicho ecológico. Aqui nós temos mostrando a amplitude e a sobreposição de nicho. Nesse primeiro esquema, nós temos duas espécies, dois organismos, A e B. Aqui nós podemos observar que a amplitude do nicho do organismo ou da espécie B é muito maior do que a amplitude do organismo ou espécie A, e não ocorre sobreposição de nicho. Agora, nesse outro lado, a espécie A tem uma sobreposição com a espécie B. A amplitude do nicho de A é maior do que a amplitude do nicho de B e os dois se encontram. E aqui ocorre a sobreposição de nicho dessas duas espécies. É um local propício para maior competição. Então, podemos definir o nicho ecológico como um conjunto de diversas variáveis ambientais relacionadas a uma determinada espécie, tais como habitat onde se encontra, seu papel no ecossistema, como herbívoros, carnívoros ou decompositores, seu poder de adaptação a fatores limitantes, como os fatores ambientais, como umidade, pH, tipo de solo, e as necessidades de reprodução, locais de toca ou locais de nidificação. O conceito de nicho também, proposto por Hutchinson, acrescenta os termos nicho fundamental e nicho realizado, como já definimos. O nicho fundamental são os aspectos necessários para a sobrevivência da espécie no local, como, por exemplo, todos os tipos de alimentos e áreas de nidificação que a espécie pode se alimentar na ausência de outras espécies. E o nicho realizado, revisando, são as partes dos aspectos necessários para a sobrevivência da espécie no local, seguindo o mesmo exemplo, alguns tipos de alimentos e poucas áreas de nidificação, pois dessa vez há restrições, devido à presença, interações com outras espécies. Agora nós passamos para a parte de sucessão ecológica. Aqui nós temos um gráfico, uma representação do processo de sucessão ecológica. Por exemplo, nós temos um substrato aberto e os organismos que chegam para se estabelecer nesse substrato aberto. Esses organismos nós chamamos de pioneiros, porque eles não são tão exigentes quanto as condições ambientais e eles conseguem sobreviver em difíceis condições, na verdade. Esses organismos pioneiros, quando se estabelecem, eles preparam e modificam esse ambiente e essa modificação permite que novos organismos se estabeleçam nesses locais. E depois de um certo tempo de interação entre esses organismos, entre o ambiente, ocorre essa estabilização da comunidade e das condições do meio, que é o que a gente chama de clímax. Então, nós percebemos que a variabilidade das condições ambientais cai aqui, nessa direção. No começo, a variabilidade de condição ambiental era muito grande e agora a variabilidade é menor. E nós podemos observar que a complexidade estrutural e funcional do ecossistema também aumenta. Enquanto uma diminui, a outra aumenta. Aumentou a complexidade estrutural e funcional do ecossistema, aumenta a capacidade de receber organismos diversos nesse ambiente. E é interessante ressaltar que dificilmente existem ambientes que chegaram em clímax. Esse processo de clímax é muito difícil de alcançar porque os ambientes estão em constantes modificações. Então, o clímax é um pouco difícil de se ver. Aqui nós temos um exemplo de sucessão ecológica em lagos recém-formados. Aqui o ambiente é aberto, depois ocorre a chegada de algumas gramíneas, algumas plantas, alguns vegetais. E por aí acrescenta a diversidade biológica, vai aumentando a diversidade biológica com o passar do tempo. Aqui em dunas de areia, também aumentando a complexidade biológica do local. E em florestas também.
Teoricamente, essa parte seria a estabilização, a parte em que não ocorre mais a mudança, variação de diversidade biológica. Entretanto, essa fase de clímax, de estabilização, repetindo, é uma fase difícil de acontecer, devido à constante modificação dos ambientes. Então, a sucessão ecológica é um processo ordenado de instalação e desenvolvimento de uma comunidade. Ocorre com o tempo e termina quando se estabelece na área uma comunidade estável, ou seja, que não tem mais substituição de espécies. Essas alterações graduais, ordenadas e progressivas no ecossistema, resultante da ação contínua dos fatores ambientais sobre os organismos e da reação desses últimos sobre os ambientes. A classificação dos processos sucessionais. Esses processos de sucessão, podem ser classificados quanto à forma que direciona o processo. Uma sucessão autogênica são mudanças ocasionadas por processos biológicos internos do sistema. Já a sucessão alogênica, ela é direcionada por mudanças de forças externas, ou de forças externas ao sistema, como incêndios, tempestades, processos geológicos, entre outros. A sucessão também pode ser classificada quanto à natureza do substrato na origem do processo. Pode ser uma sucessão primária, em substratos não previamente ocupados por organismos. Exemplo, afloramentos rochosos, exposições de camadas profundas de solo, depósitos de areia, lava vulcânica recém-solidificada. E pode ser uma sucessão secundária, que é o que mais ocorre nos ambientes. Que um substrato que já foi anteriormente ocupado por uma comunidade e, consequentemente, contém matéria orgânica viva ou morta, detritos ou propágulos, como exemplo, clareiras que foram abertas, áreas desmatadas, fundos expostos de corpos d'água. Então, podemos observar durante o processo uma comunidade pioneira que chega nesse ambiente recém-formado com organismos mais resistentes, que aceitam essas condições mais extremas. Depois que esses organismos pioneiros mais resistentes preparam esse ambiente, ocorre a chegada das comunidades secundárias, que elas não são tão resistentes, elas já exigem um pouco mais de qualidade ambiental. E depois dessas comunidades secundárias, depois de muito tempo de interações, ocorre a comunidade de clímax, que é essa comunidade estável, sem troca de espécie. O clímax, então, seria uma comunidade que expressa o máximo de desenvolvimento possível do ecossistema sob as condições do local em que a sucessão ocorreu. E também temos a característica de resistência e resiliência. A resistência é a capacidade que um sistema tem de suportar variações quando submetida a uma alteração ambiental. A resiliência é a capacidade de um sistema de retornar à sua condição inicial após uma modificação. A resiliência é medida em função do tempo que o ambiente demora para retornar a uma situação de equilíbrio que tinha inicialmente. O sistema menos resiliente é o que mais demora para retornar ao seu estado inicial. Aqui nós temos uma representação gráfica mostrando que ambientes de alta resiliência têm uma baixa estabilidade no estado do ecossistema. Já um ambiente com uma baixa resiliência apresenta uma alta estabilidade, como no exemplo aqui mostrado. Muito obrigada! Aqui eu deixo umas referências para que vocês possam aprofundar um pouco mais nos ensinamentos. E deixo também um site que tem informações interessantes e didáticas sobre o assunto trabalhado. Obrigada!